O senador Randolfo Rodrigues comemorou em seu Twitter a 26ª assinatura da lista de parlamentares que querem abrir mais uma comissão parlamentar, desta vez contra o Ministério da Educação. Segundo as regras do Senado, são necessárias 27 assinaturas para a formação do colegiado. Em evento de lançamento de concessão de crédito para o setor do transporte, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a velha imprensa, que acusa seu governo somente por suspeitas de corrupção e não apresenta provas. E disse que a ordem é fazer a coisa certa e serem prevenidos. Tem divulgado, que no governo Bolsonaro existe 7 suspeitas de corrupção. Puxa vida! Chegaram a isso, 7 suspeitas de corrupção. Buscamos fazer a coisa certa e investimos muito na prevenção. E a gente sempre procura, se antecipar àqueles que, de vez em quando, até por boa fé, mas erram e a gente não quer o escândalo, a gente quer resolver o assunto. Então a gente vai pelo exemplo. Em seguida, Bolsonaro fez um agradecimento público aos deputados que votaram contra o projeto de lei das fake news, elaborado pelo comunista Orlando Silva, com a ajuda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Parabéns aos parlamentares, por 9 votos não passou a urgência. E olha, quem era o relator? Um deputado do PC, do B. Não pode vir coisa boa de quem defende o comunismo. Vamos começar por Brasília. Boa noite, José Maria Trindade. Mais uma CPI a caminho? É a disputa política, Muito boa noite, Carlos Aros. Boa noite, meu caro compadre Augusto Nunes. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. É a disputa política, A CPI está sendo buscada no Congresso Nacional para se transformar em um novo palanque político. Esta é a realidade. Enquanto isso, a Comissão de Educação do Senado Federal, que pelo regimento deveria analisar regras, avaliar a educação, a qualidade de educação, está funcionando como uma CPI informal, ouvindo depoimentos de prefeitos, de acusadores, falando num tal gabinete paralelo. De novo, a história do gabinete paralelo. Não adiantou aquela história inventada de gabinete paralelo na saúde, agora é gabinete paralelo também na educação, Não adiantou a demissão do ministro Milton Ribeiro, que saiu para ficar livre dessa confusão. Infernizaram a vida do pastor Milton Ribeiro, que levou o Ministério da Educação ali com muito rigor, Agora querem uma CPI. Primeiro foi tentado na Câmara dos Deputados. Não conseguiram. No Senado Federal, onde o governo tem sim uma certa fragilidade política, não é minoria, mas tem uma fragilidade política, talvez os senadores consigam criar a CPI. Ainda falta uma assinatura, mas o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, ele deve assinar a CPI, e aí pode ser que o presidente Rodrigo Pacheco acabe instalando esta CPI da educação em pleno processo eleitoral. Um palanque eleitoral. Isso aí tudo é para sufocar as notícias contra o presidente, o ex-presidente Lula, e perseguir de novo o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, trata-se de uma tentativa de formar um palanque político no Congresso Nacional. É como você falou mesmo, síndrome da abstinência, louco, viciado por uma CPI. Para você, Fiuza, boa noite. Boa noite, Carlos Aros, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Eles não precisam mais da realidade, eles não precisam mais de fatos. Isso não é mais necessário para esse grupo, que reúne aí um garoto de recados do consórcio, como o Randolfo Rodrigues, o próprio consórcio e o Supremo Tribunal Federal, o Senado. Não precisa mais de fato, não precisa de democracia, não precisa de povo, de gente e de corrupção, no caso, alegado. Eles fizeram um palco em cima de uma tragédia, naquela vergonhosa CPI,
onde o Renan Calheiros se tornou, segundo as manchetes aí que nós víamos, o herói da vida e da ética. Depois, eles criaram, né, através da denúncia de um deputado de reputação altamente contestada, né, virou aí mais um Sérgio Moro, né, mais um autor aí de factoides. A gente está aqui à espera de fatos que impliquem qualquer ministro e vamos apontar. No Ministério da Saúde, por exemplo, eu já vi e já apontei vários problemas na condução aí, por exemplo, do programa de imunização. Não tem esse problema. Mas eles não precisam da realidade, eles não precisam do fato. Eles têm o show. Então, eles fizeram isso. Depois não deu em nada, como todo mundo sabe, mas eles ganharam notoriedade ali, em cima do palco, né, no meio da tragédia, não investigaram desvios do Covidão, não investigaram nada, e ficaram nessa história da corrupção na compra de uma vacina que não foi comprada. E aí, vejam vocês, termina aquela CPI melancólica e uma ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai e manda prorrogar um inquérito envolvendo essa alegação, né, que foi montada, que virou aí um ato histriônico na CPI. A polícia não achou indício, os investigadores, o Ministério Público não acharam, e a ministra do STF mandou continuar investigando. É um show, é um grande palco. E, evidentemente, que agora o Randolfo Rodrigues, alguém lá do consórcio, deve ter mandado, cria alguma coisa aí, faz alguma coisa, inventa um palco aí para a gente ficar fingindo. O problema deles nem é o Bolsonaro, eles estão assim desde o Temer. O Temer já era o fora Temer, já era o mal, e quando o Bolsonaro passar, eles vão continuar em busca de um inimigo imaginário perfeito para eles se fingirem de bons, né, de guardiões da bondade. Então, é uma pena, porque o país, com tanto por fazer, a gente tem que ficar assistindo a essa pantomima. Deixa eu ouvir a Ana sobre este tema, para saber se ela aposta na 27ª assinatura ou não. Boa noite, Ana. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu aposto sim, viu, Aros, porque a cartilha é a mesma, exatamente a mesma, e é por isso que eu sempre trago o paralelo da vida e do cenário político aqui dos Estados Unidos. A mesma cartilha, uma oposição histérica, uma oposição que não propõe absolutamente nada. Toda democracia saudável precisa, sim, de uma oposição que apresente algumas soluções, que discorde do atual governo, mas o que nós vemos e vimos aqui durante 4 anos para tirar aí o malvadão do século, para tirar o Donald Trump da Casa Branca, foi exatamente isso, né? Uma onda de CPIs e investigações, 2 anos de investigações do possível conluio de Trump com a Rússia. Depois descobriram, né, que não tinha conluio com a Rússia coisa nenhuma. Depois tentaram impeachment através de uma atriz pornô, de uma possível relação nos anos 80, enfim. Nós estamos vendo o mesmo manual, exatamente isso. E eu acho, inclusive, Aros, que isso vai piorar até outubro, principalmente partindo de figuras que têm uma insignificância política como o Randolfo Rodrigues. Então, além disso tudo, de precisar alimentar o consórcio, né, como o Fiuza muito bem coloca, é um jogo aí, é um time, né, são vários jogadores do mesmo time. Políticos como o Randolfo, personagens do consórcio e agora a entrada do Supremo Tribunal Federal e os iluministros. Então, um fica alimentando o outro. Para alimentar o consórcio é preciso colocar, então, uma nova CPI. Vai ser mais uma CPI do circo. E é isso que Randolfo precisa, de palco, porque ele é absolutamente insignificante no cenário político. O brasileiro já entendeu que Randolfo Rodrigues ele é um político mimado, um político histérico, que quando ele não consegue o que ele quer na marra, na histeria, ele ou abre ou tenta abrir aí uma CPI para ficar ali no microfone, naquele palco, naquele palanque todo, ou ele vai bater lá nos papais do STF.
Mestre, boa noite. Boa noite, meu amigo, velho amigo Carlos Aras, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu não entendo quem elege o Randolph senador, né? Eu fico procurando um eleitor dele aí, imaginando o que se passou, porque ele não vai ter um segundo mandato. Ele hoje é uma mistura de estafeta do Congresso e de capinha do Supremo, né? Capinha voluntário. Ele vive ali levando pedidos, levando reivindicações da Câmara pro Senado, pro Supremo a cada derrota que sofre. Ele não sabe lutar com as armas que são concedidas a um senador, a um parlamentar. Ele vai sempre recorrendo à justiça. E agora ele descobriu o mundo maravilhoso da CPI. Vamos ver como ele não é nada. A essa altura do campeonato, o nosso castrato da CPI, ele imaginava que estaria obrigando o presidente Bolsonaro a depor num tribunal internacional. Não foi isso que ele prometeu? Não foi isso que não é isso que eles estão reivindicando? Cadê o Tribunal Internacional? Por que ninguém dá a menor confiança para ele, pro Renan e para o Omar Aziz? Porque são 3 vigaristas. Tem a menor importância. Ele vai ser candidato só daqui a 4 anos, infelizmente, né? Tem que esperar mais 4 anos para derrotá-lo. Agora, ele não tem importância no Acre, não vai nem participar da campanha lá, porque quem ele apoia ou deixa de apoiar, tá nem aí pro Randolph Rodrigues. E ele foi nomeado há pouco tempo coordenador da campanha do Lula. O Lula, que não é tão bobo, é também, mas não é tão bobo quanto o Randolph, já deve ter percebido que esse aí não coordena, mas olha, nem os próprios passos aí entre o Congresso e o Supremo.